Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo é para a gente fazer o estudo do capítulo 13 de Atos. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Atos, porque o livro de Atos é o livro que mostra como os primeiros cristãos, depois que Jesus voltou para o céu, começaram a andar e pregar o evangelho por todas as nações, né? Porque esse foi o pedido de Jesus antes de ele voltar para o céu. Ele falou: prega o evangelho para todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todos sejam salvos. Então, aqui no livro de Atos, a gente já começou, né? Nós falamos um pouco da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Então, para você que ainda não assistiu, tá vendo esse vídeo agora, eu aconselho que você volte desde o estudo do capítulo 1 para fazer um sentido para você, tá bom? Então, vamos para a leitura de Atos, capítulo 13, que é chamada aqui na minha Bíblia a primeira viagem missionária de Paulo, porque até então os eventos estavam acontecendo mais lá na região de Jerusalém, né? E a partir de agora nós vamos ver esse povo de Deus se movimentando para várias cidades e fazendo a obra que Jesus, né, pediu a eles. E nesse momento eles vão fazer a obra cheios do Espírito Santo, como nós vimos nos capítulos anteriores, né? Então se inicia assim. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Essa é a primeira observação que eu grifei aqui na minha Bíblia, né? Que fala que eles estavam adorando e jejuando ao Senhor, eles estavam em propósito de adoração e jejum, e o Espírito Santo se manifesta. Então, um dos grandes propósitos do cristão orar e jejuar é justamente ouvir o direcionamento do Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas fazem jejum e oração para que se cumpra aquilo que a gente quer, né? Só que a gente vê que nesse momento a Bíblia nos conta que eles estavam se reunindo apenas para adorar e jejuar. E a manifestação veio de cima para baixo. Por quê? Porque eles não estavam buscando as suas vontades. Ó, Deus, eu quero fazer tal coisa. Eles estavam buscando a vontade do Senhor. Então, nesse momento, o Espírito Santo diz: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Eu quem? O Espírito Santo de Deus, Cristo, né? É esse o trabalho. Então, o jejum e oração, ele não estava sendo feito por situações próprias para conseguir algo, mas ele estava sendo para quê? Senhor, me usa a minha vida, quero ouvir a tua voz, né? Então, o cristão disposto a servir, ele vai ouvir a voz desse Espírito, e nesse momento ele pede para ser separado Barnabé e Saulo para fazer um certo trabalho, né? Que não é explicado aqui qual é, mas nós já vamos ler sobre ele. Então, eles jejuaram e oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Então, aquilo que o Espírito Santo, eles continuaram em jejum e oração, aquilo foi confirmado, o que o Espírito Santo falou, e eles saíram para essa missão. Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês, né? A obra do Senhor, ela nunca é feita pela nossa vontade, ela é sempre feita pela vontade do Espírito. É um incômodo que o Espírito Santo vai dando em nós, e muitas vezes ele não é nem racional, né? Porque agora nós vamos ler aqui como foi essa viagem, a gente vê quantas coisas acontecem. Muitas vezes o que é planejado não acontece e aquilo que não é planejado acontece. Então, nós vamos ler aqui a primeira viagem, que é para Chipre, tá? Então, Barnabé, no versículo 4, Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, mais uma vez, olha o reforço da Bíblia, de que apesar deles terem orado, quem fez esse envio foi o próprio Espírito Santo. Então, não há homem que consiga impedir um cristão cheio do Espírito querendo fazer a obra, né? Não há empecilho para essa pessoa. Então, o Espírito Santo que envia essas pessoas. Eles foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Então, nesse momento, gente, não existia igreja cristã como a gente conhece hoje. As igrejas usadas, os templos usados naquela época eram as próprias sinagogas judaicas. Por quê? Porque nós entendemos que Cristo vem numa continuidade do que foi revelado lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento revela que era para ser feito um templo, que lá haveria a presença de Deus, e é naquele lugar que ainda os judeus se reuniam. E judeu sempre foi o povo que
esperou o Messias, sempre leu as escrituras, né, os profetas, os salmos, todos eles querendo entender quem seria esse Messias. E nesse momento, Barnabé e Saulo, eles estavam com a resposta de quem é o Messias, que era Cristo. Então não adiantava eles sair para qualquer cidade e começar a pregar o evangelho para outras pessoas que não estavam à espera desse Messias, né? Eles iam então fazer a pregação de Cristo para o lugar onde as pessoas estavam esperando Cristo, apesar de não terem reconhecido. Então eles sempre iam para as sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Só um comentário, gente. Muitos teólogos dizem que João Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Marcos, muito provavelmente, foi escrito por João Marcos, que na época em que Jesus, nós vamos ler aqui ao longo de Atos, na época que Jesus estava na Terra, Marcos ainda era uma criança. Só que as reuniões de orações eram feitas na casa da avó dele. Então Marcos viveu como criança muitas situações com Cristo. E nesse momento ele continua seguindo ao Senhor Jesus com as pessoas que foram com os apóstolos. Apesar de João Marcos não ter sido um discípulo direto de Jesus, ele participou sim de muitas reuniões juntos com Jesus, provavelmente porque João Marcos é esse mesmo Marcos que escreveu os evangelhos. Não tem muita informação sobre ele, mas tem uma ou outra que depois nós vamos ler mais um pouquinho sobre João Marcos, que dá essa informação, que havia orações lá. Então, muito provavelmente foi ele que escreveu o evangelho. Então, eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico. Então, um judeu que era mágico, né? Magia, para quem conhece o Antigo Testamento, não tinha nada a ver com o que Deus do Antigo Testamento dizia. Mas o povo judeu sempre estava desviando e pervertendo as escrituras a ponto de encontrar um mágico, né, profeta lá judeu. Então, eles encontraram um judeu que era mágico, e aqui falam, e falso profeta, chamado Bar Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, né, este é o nome dele em grego, fala aqui a minha Bíblia, então esse mágico, que era um falso profeta, que muito provavelmente não carregava o Espírito Santo, né, diferente do que Saulo e Barnabé, eles carregavam o Espírito Santo, tanto que eles foram para essa cidade guiados pelo Espírito. Então, ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã, tá? Esse mágico, porque eles eram contra os apóstolos, fala aqui em cima, né, no versículo 8. Mas o mágico, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos, e ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, mais uma vez, ó a citação aqui, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer a verdade, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Gente, quem leu o Antigo Testamento vê claramente que o Senhor era contra a magia. Deus sempre falou para todos os profetas. Magias, feitiçarias, isso não vem de Deus. E como um judeu se dizia seguidor do Deus do Antigo Testamento fazendo magia, então ele já pervertia o ensinamento do Antigo Testamento de forma errada. E agora ele estava contra os apóstolos, que estavam carregando o Espírito Santo de Deus naquele momento, né? Versículo 11. Agora escute, o Senhor vai castigá-lo, você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. Olha que interessante, quando a gente leu o Evangelho de João, nós estudamos que Jesus fala, aonde vocês ligarem aqui na terra, vai ser ligado no céu. E o que vocês desligarem aqui na terra, vai ser desligado no céu. Então aqui, sabendo contra que tipo de espírito, né, Saulo e Barnabé estavam brigando, eles dão um comando para que ele fique cego e não veja a luz. E isso automaticamente foi concedido por Deus. Com um propósito, obviamente, né? Para mostrar o poder daquilo que ele carregava. Então, assim, debaixo dessa palavra do Espírito Santo, o Senhor vai castigá-lo porque você está fazendo algo contra a obra dele e você vai ficar cego e não verá mais a luz por um tempo.
No mesmo instante, ele sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos, e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Então, assim, a Bíblia diz que os sinais e as maravilhas, elas são como uma prova de que é Deus quem está com aquela pessoa. Então, eles provavam que era Deus fazendo quando eles falavam algo sobre aquela pessoa e aquela pessoa e acontecia. Isso era um sinal. Só que assim, se a gente se limitar a isso, a gente pode falar, bom, hoje muitas pessoas mandam acontecer e desacontecer e as coisas acontecem, isso necessariamente vem de Deus? Não. Aí está o perigo do cristão conhecer uma parte pequena das escrituras, porque toda a Bíblia, ela fala que o verdadeiro cristão, além de sinais e maravilhas, ele dá fruto de amor, ele dá fruto de salvação. Então, assim, apesar disso ser um sinal que pode ser confundido por qualquer religião, o objetivo, o fruto final daqueles discípulos eram salvar as pessoas, tirá-las do pecado, porque a salvação de Cristo é o quê? Tirar pessoas do pecado. Então, se você tem na tua vida um sinal de maravilha, só que você continua em pecado, você continua fazendo aquilo que agrada a Deus, a probabilidade daquilo não ser um sinal de Deus é muito grande. Então, a gente precisa ter esse discernimento, tá? Essa parte dos frutos, ela vai ser relatada mais pra frente nos outros livros da Bíblia. Por isso que eu falo, né? As escrituras, ela não se limita a um livro, a um capítulo, a um versículo. A gente tem que estudar ela na totalidade pra gente entender. Mas esse movimento, né? Onde o governador sempre ouvia esse mágico e viu que a palavra de poder que partiu de Saulo e Barnabé fez com que algo acontecesse, a pedido, né, de Saulo e Barnabé, algo acontecesse contra esse mágico, o governador falou, nossa, então isso há um poder. E a partir dessa curiosidade, pô, então esse Deus que ele está profetizando, ele tem esse poder, o que ele começou a fazer? Ele começou a ficar admirado com os ensinamentos a respeito de Jesus. Então, posteriormente, após esse sinal, ele sim quis conhecer todo o ensinamento. E esse é um grande aprendizado também para o cristão. Os milagres que acontecem na minha vida, eu acho que alguma vez eu devo ter falado um pouco da minha conversão, que foi através de um milagre na vida do meu marido. A gente não se limitou ao fato dele ter sido curado, ter havido um milagre na nossa casa. Esse milagre fez com que a gente quisesse se derramar nas escrituras e conhecer cada vez mais. Então, todo o evangelho é assim, o milagre ocorre, mas aquele que segue a Cristo e aquele que consegue perseverar e chegar até o final da carreira, né, como diz Paulo, né, completei a carreira, guardei a fé, fui até o final da minha vida, ele é feito com quem quer conhecer os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus, não se limita e não se satisfaz apenas com maravilhas e milagres. E esse governador, né, ele quis conhecer, pelo que diz aqui as escrituras, e ele ficou muito admirado. E é o que acontece com nós cristãos, quando a gente se derrama as escrituras, cada vez que a gente conhece mais as escrituras, mais a gente ama a palavra do Senhor, mais a gente tem discernimento, entendimento. Então, que a gente nunca se limite a um milagre e se satisfaça com isso, que a gente queira conhecer mais, tá? Aí no versículo 13... Paulo e os seus companheiros, agora vai falar da Antioquia e Psídia, então eles estavam em Chipre, agora vai ser mais um movimento que eles vão fazer. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos o deixou e voltou para Jerusalém. Então, tem uns que não conseguem se manter, né, na viagem missionária e resolveu voltar pelos motivos dele, aqui não explica qual. Mas eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Psídia. Mais uma vez, no sábado, eles entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés, olha que interessante que eles faziam, gente. Eles iam para uma sinagoga judaica, eles sentavam, ouviam a lei de Moisés ser pregada, então eles estavam no culto judaico, sem nenhuma intervenção. Então, eles ouviram a lei de Moisés e dos livros dos profetas. Os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles, irmãos. Então, eles ouviram, e aí o que os chefes da sinagoga falam para ele? Irmãos, se vocês têm alguma palavra para ensinar o povo, para animar o povo,
podem falar agora. Então eles não chegaram fazendo confusão, impondo, vocês são de Satanás, vocês são demônios. Não, eles entraram com toda calma, eles sentaram, eles ouviram a pregação de Moisés e os profetas e eles aproveitaram aquela palavra que foi pregada sobre Moisés para ir discorrer toda a linhagem de por que Jesus era o Messias. Olha que coisa interessante. Então, eles deram oportunidade. Irmão, se vocês têm alguma palavra para ensinar o povo, podem falar agora. Então, Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Aqui o que ele está citando? Quando o povo hebreu se formou um grande povo na terra do Egito, se tornou escravo e Moisés livrou esse povo depois das 12 pragas do Egito, das 10 pragas do Egito, eles foram libertos. E aí, a partir daí, esse povo foi retirado de um lugar de escravidão para formar uma nação. Então, olha como Paulo é inteligente, olha como... Paulo não, né? O Espírito Santo, através de Paulo, dá inteligência para que Paulo consiga, com calma, com tranquilidade, trazer à memória aquilo que os judeus já conheciam, que eram as escrituras de antigamente, para introduzir agora aquilo que ele vai querer ensinar. Então, ele começa, lembra o povo lá do Antigo Egito. Então, lá, com grande poder, ele tirou o nosso povo de lá. Agora, versículo 18. E no deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos. Tudo isso era muito conhecido aos judeus, por isso que Saulo está falando sobre isso. Saulo ou Paulo, né? Podemos chamar de qualquer um dos nomes. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Então, ele está contando toda a história lá do povo judeu novamente. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: eu encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus. Depois de dar toda essa introdução, agora ele vai chegar na pessoa de Jesus. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deveriam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Aí João Batista fala: eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Então aqui ele está citando Evangelho de João. Quem não fez o estudo, eu tenho gravado aí no canal o estudo do Evangelho de João, tá bom? Versículo 26. Aí Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Porque os judeus, gente, eles eram tanto de sangue, quanto pessoas de outros lugares, outras religiões, que acabavam se convertendo ao judaísmo. Então, tinha essas... Mas todos eles criam no Antigo Testamento, né? Então, ele fala: escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras do livro dos profetas que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essa profecia. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-los. Depois de fazerem tudo o que as escrituras falaram a respeito dele, principalmente o livro de o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele vai descrever bem a morte de Jesus sem falar do nome de Jesus. Então ele fala assim, tudo que profetizaram, e ele provavelmente está remetendo, salvo engano, Isaías 53, provavelmente ele está remetendo a isso. Muito do que foi falado lá precisava se cumprir, que era o servo fiel, que ele ia ser machucado, que ele ia ser
iam falar contra ele e ele ia ficar mudo, ele não ia gritar, ele não ia espernear. Então, quando você lê esse profeta falando de quem seria esse Salvador, você fala, nossa, tava falando de Jesus mesmo. Então, por isso que Paulo faz essa declaração. Depois de fazerem tudo que as escrituras falaram a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhos que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Então, o que começou a acontecer, gente, com os discípulos cheios do Espírito Santo? Eles se lembravam dos salmos, eles se lembravam dos profetas e eles começaram a reconhecer Jesus. Então, eles falaram, quando o Salmo 2 fala, você é o meu filho, eu te tornei meu pai, era sobre a pessoa de Jesus que ele já estava falando. E essa revelação, ela só é dada através do Espírito Santo. Por quê? Porque os judeus estavam lá lendo e relendo os salmos e nada chegava à mente deles. Eles continuavam com a mente encoberta, né? Versículo 34. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. E aí ele vai citar aqui, que está entre aspas, né? Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. Em outra parte das escrituras, lemos também. Tudo isso ele está citando o Antigo Testamento, tá, gente? Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. Então, eles estavam reconhecendo que quando foi falado isso no Antigo Testamento, estava falando da ressurreição de Cristo. Ele não apodreceu na sepultura, né? Versículo 36. E Paulo disse ainda, na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Por quê, gente? Ele está fazendo um comparativo com Davi. Porque o grande personagem do Messias, né, da vinda do Messias, se dava em Davi para o povo judeu. Então ele falou, o Davi quando morreu, ele foi para a sepultura e o corpo dele apodreceu. Só que isso não aconteceu com Jesus. Aquele que ressuscitou, agora 39, né? 38 e 39. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecado é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pôde livrar. Gente, tem um livro que, lógico, eu creio que depois de ler, de fazer o estudo comigo, né, de João e Atos, vocês vão continuar lendo a Bíblia, mas o livro de Romanos, ele é maravilhoso porque Moisés explica muito sobre isso. Ele fala assim, aquilo que a lei explica, a lei escrita, que foi dada por Moisés, não conseguiu cravar no coração humano. Por que não conseguiu cravar? Por mais que o ser humano sempre sabe que matar é errado, que trair é errado, que roubar é errado. Ainda que você leia, no intelecto você sabe, o teu coração ele não consegue cumprir. Então olha que ele fala aqui, ele fala que quem crê em Cristo, ele é libertado de todo o pecado que a lei não pôde te livrar. Então a leitura da lei, ela não pode te livrar do pecado. A leitura da Bíblia, ela não pode te livrar do pecado. Mas quando você crê em Jesus e você declara ele como seu único, suficiente Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo. E esse Espírito te livra do pecado, por quê? Porque agora o seu coração começa a ficar constrangido com o pecado. Já não é mais uma obrigação e uma obediência de lei. Agora é um constrangimento. É uma marca que faz dentro do seu ser que quando você peca, você se sente mal, você se arrepende, você pede perdão. E isso é a grande marca do verdadeiro cristão. Então o verdadeiro cristão não é o que decora a Bíblia, não é o que lê de cabo a rabo. O verdadeiro cristão é aquele que se constrange com o pecado, é aquele que não consegue pecar mais, é aquele que se santifica cada dia através da comunhão com o Espírito Santo em Cristo Jesus. Então é isso que ele está explicando. Que quem crê, ele é libertado de todos os pecados das quais a lei nunca pôde livrar e nunca pôde livrar. Porque, gente, se a leitura da Bíblia, a leitura dos mandamentos fosse suficiente, Jesus ia morrer para quê?
Bastava você ler a lei, acreditar que aquela lei é de Deus e que ela é boa, e a maioria acha, todo mundo acha que a lei é boa. Todo mundo acha que matar não deve, que roubar não deve, concorda? Mas o ser humano não consegue. E Jesus, ele ainda explica que, por exemplo, matar não é necessariamente matar fisicamente, com uma faca ou com um revólver. Matar é você ficar destruindo a pessoa com a tua língua. Então você rebaixa a pessoa, você põe ela para baixo, você tá matando a alma dela. Então, Cristo veio, além de cumprir a lei, ele fala uma coisa maravilhosa sobre ele. Ele fala assim: eu não vim só cumprir a lei, eu vim dar o completo entendimento. O que é o completo entendimento? Adulterar não é ter relação sexual apenas com a mulher. Se você olha com uma intenção, você já está adulterando. Então, assim, ele ampliou o entendimento da lei. Então, isso é maravilhoso. E aí, quando ele morre, o que ele faz com nós que cremos nele? Ele dá a nós o Espírito dele. E a gente agora só consegue cumprir a lei porque o Espírito nos incomoda. Se não fosse o Espírito Santo nos incomodando, a gente ia continuar que nem o povo do Antigo Testamento. Ia ler, errar, né? Então, assim, você que cristão, que quer se livrar de pecados escondidos, que muitas vezes ninguém sabe, é comunhão com o Espírito, não tem como. Você cheio da comunhão do Espírito, aquilo te constrange, aquilo te leva numa amargura, numa tristeza, que parece que o pecado realmente já não mais faz parte da tua vida. E isso é um processo, isso depende de dedicação com a comunhão, não é dedicação com homens, não é dedicação com a instituição, é o seu secreto, é o seu tempo com o Senhor, é o seu chorar. Senhor, não consigo me livrar desse pecado, mas ele me faz mal, ele destrói minha família. Clame ao Senhor, pede para que o Espírito dele te constranja, e ele vai te conceder. Porque justamente foi para isso que ele morreu na cruz por nós. Para entregar esse Espírito para nós, para que a gente conseguisse, de uma vez por todas, cumprir essa lei que só na escrita de Moisés não dava certo, né? Agora, versículo 40. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Então, o que os profetas disseram? Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Alguém imaginou que o grande plano de Deus seria dar o filho dele para morrer por nós, para que o Espírito dele pudesse agora estar dentro de nós? Isso algum ser humano já imaginou que pode ter um pedaço de Deus dentro dele? Nunca foi imaginado. O povo do Antigo Testamento nunca imaginou isso, porque Deus era alguém distante, Deus era alguém que estava longe, Deus era um juiz bravo que só queria condenar e queria matar. Agora, Deus, ele ama tanto nós, ele ama tanto o ser humano, que ele fala: receba o meu filho, que você vai receber um pedacinho do meu filho. Você vai receber o Espírito do meu filho. Você vai ser partícipe dessa obra. Nós vamos agora andar junto, nós vamos ter comunhão. Então é maravilhoso. Ele falou, se no Antigo Testamento Deus revelasse isso, ninguém ia acreditar. Que Deus ia falar: um dia eu vou vir para a terra, vou caminhar, vou ensinar, vou morrer e vou viver dentro de vocês através do Espírito Santo. Isso seria uma grande loucura no Antigo Testamento. Só que Paulo e Barnabé, judeus que nunca imaginariam assim, por que eles começam a entender essa obra maravilhosa de Deus? Porque eles estavam cheios do Espírito. Então, se você não consegue crer nisso, fala: Espírito Santo de Deus, me revela que isso é verdade. Porque a palavra de Deus fala que isso que Deus revela é loucura para o mundo. Vai explicar isso para as pessoas do mundo. Vai explicar para a pessoa ateia que só crê em ciência, que não crê em nada de sobrenatural, explicar que o Espírito de Deus é loucura para o mundo. A gente precisa crer pela fé, né? E a gente tem que pedir isso para o Senhor. Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem ao sábado seguinte, a fim de falar sobre o mesmo assunto. Então eles gostaram tanto, eles ficaram tão encantados, que eles falaram: volta, né, no próximo sábado, continua falando sobre isso com a gente. 43. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé. Então, depois que a verdade de Cristo foi lançada, as pessoas quiseram realmente estar lado a lado. Porque o que Cristo pede? Para que a gente ande junto, para que a gente fortaleça um ao outro, que a gente fale da palavra, que a gente cresça junto. Então, eles, quando criam, eles andavam juntos. Isso é uma coisa importante, né? Então, eles passaram, eles quiseram acompanhar Paulo e Barnabé. E o que Paulo e Barnabé faziam? Que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes nessa graça de Deus. Então, o objetivo da gente estar junto
É isso, fortalecer um ao outro, ajudar um ao outro. Aquele que está começando, você ensina, depois você prepara, depois o outro vai te ajudar e é recíproca, né? Essa é a grande vontade de Deus para os seus filhos. 44. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Olha como fez efeito, como a palavra cheia do Espírito Santo, ela realmente teve poder para atrair muitas pessoas para a sinagoga, né? 45. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Gente, olha o sentimento fazendo parte aqui desse movimento, a inveja. Por quê? Nossa, quem que é Paulo e Barnabé? Eu que sou dono dessa sinagoga, eu sou dono aqui dessa sinagoga. A pessoa entra aqui, um monte de gente começa a vir querer ouvir a palavra, isso aí não tá certo. Então, começou a ter uma inveja por parte deles. Então, começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia, o pessoal da sinagoga, e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Então eles começaram a cogitar a possibilidade de anunciar a palavra não só para judeus, mas para qualquer pessoa que quisesse ouvir. 47. Pois essa é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. A ordem, aspas aqui. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Então é para isso que o cristão veio ao mundo, para levar a salvação ao mundo inteiro, para que nós fôssemos luz, né? Jesus fala muito isso no Evangelho de João, que nós seríamos luz do mundo, sal na terra. E não é que a gente é isso porque nós somos bons, é porque nós temos um espírito que é bom, nós temos um espírito que é perfeito, e debaixo da orientação desse espírito nós podemos levar a salvação para o mundo. Aí 48. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres, porque inicialmente não era uma palavra para eles, mas então tem salvação para mim, né? Eles passaram a pensar. Então, quando os não-judeus ouviram isso, eles ficaram muito alegres e começaram a dizer que as palavras do Senhor eram boas. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Então, as pessoas começaram a crer nessa palavra. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertida ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então, assim, quem que eles convenceram? Eles convenceram pessoas com poder financeiro e poder mesmo na cidade para que esses pudessem expulsar, né, Paulo e Barnabé de lá. 51. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles. Que foi uma das coisas que Jesus falou. Ó, se você for para um lugar e as pessoas não quiserem receber, você bate o seu pezinho e sai de retirada. Não fica lá perdendo seu tempo. Não querem ouvir, vira as costas e vai. Foi o que ele falou. Eles sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. Foram para a próxima. Não quer me ouvir? Tô indo para a próxima. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. E ainda que eles foram embora, o Espírito Santo ficou com aquela gente que creu. E eles se desenvolveram. Então, assim, Paulo tinha o trabalho missionário, mas o Espírito Santo continuava fazendo a obra para aquele que cresce, né? Então, esse foi o ensinamento do capítulo 13, que você tem entendido com profundidade o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Qualquer movimento que a gente faça sem o Espírito dele é movimento nosso, é movimento de homem. E a gente corre um grande risco de se perder, né? Então, o meu conselho para o estudo de hoje é: tudo peça para que o Senhor te revele, tudo peça para que o Espírito dele te direcione. Não tome decisões para você ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Bem-sucedido na obra que o Senhor colocar nas suas mãos, ser bem-sucedido dentro da tua família. Não tome uma decisão com o seu marido, com os seus filhos, sem uma direção do Senhor. É para eu falar agora, não é para eu falar. Tudo, gente, nós vamos ler na Bíblia. Isso é apenas, nós estamos lendo o livro de Atos, que é o comecinho do povo cristão, mas toda a Bíblia, ela tem tanto a nos ensinar, né, do que o Espírito Santo ele faz, porque hoje nós vivemos debaixo do Espírito Santo. Jesus já não está mais aqui, mas ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar aquele que vai dar prosseguimento na minha obra, porque ele vai viver dentro de você, e você, numa comunhão com esse Espírito, você vai saber como lidar em todas as situações. Amém?
Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa eu falei que você não entendeu, deixa a pergunta aí embaixo nos comentários que eu tento, através do Instagram ou até mesmo aqui no YouTube, passar para vocês, responder para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês.